Muito boa tarde. Nós vamos iniciar, esse painel. E a ideia desse painel é a gente tentar olhar um pouco para a parte de baixo do iceberg Brasil. A parte de cima todos nós já conhecemos bem, inclusive as crises recentes, a crise econômica, a crise política. Então a ideia, é que a gente possa explorar, o que está acontecendo na manufatura, na tecnologia, na indústria brasileira, nessa parte que não é tão presente no dia a dia das discussões, da imprensa, da mídia. E nós temos aqui um time que eu acho que vai ter condição de contar histórias e falar, sobre essas questões. Nós teremos o Telmo Ghiorzi, que é o diretor da Aker Solutions, que é uma empresa norueguesa no Brasil, que tem a sua maior planta aqui no Brasil, sua maior planta global. Carlos Américo Pacheco, que atualmente é o diretor-presidente da FAPESP, que é uma agência brasileira paulista, de fomento à ciência e tecnologia. Foi reitor do ITA, que é uma das principais escolas brasileiras. Kevin Lauder, que é vice-presidente sênior da EIG Global Energy Partners e é o grande investidor do Porto Açu, no Rio de Janeiro, que é um projeto que também vale a pena a gente conhecer no dia de hoje. Marcelo Pinto, diretor da PPI Multitask, que é uma empresa na área de automação industrial que está muito envolvida nesse momento com a Revolução 4.0 na indústria brasileira. E o Antônio Carmesini, diretor da Embraer, que é a empresa símbolo, da inovação no Brasil. A ideia é a gente fazer aqui uma conversa, depois vocês podem passar suas perguntas aqui para mim, vai ter uma pessoa aí recolhendo, as perguntas. E nós vamos começar com a primeira pergunta, eles vão ter 4 a 5 minutos para responderem. A ideia é que a gente fazer aqui uma conversa bastante informal. E a ideia é, o que você observa, começar aqui pela lista, aqui pelo Telmo. Telmo, você está em uma grande empresa global aqui no Brasil. Qual é a história que você nos conta do seu posto de observação sobre a manufatura no Brasil, sobre a indústria, sobre as oportunidades? Boa tarde. Eu vou contextualizar um pouco o que a Aker Solutions faz. É uma empresa brasileira, mas o capital controlador é norueguês. A gente faz árvore de Natal, que é um equipamento que vai na boca de cada poço de petróleo. Cada poço de petróleo tem uma árvore de Natal, seja poço de produção, seja poço de injeção. A gente tinha uma fábrica de árvore de Natal, que fica na região de Curitiba, que tinha uma capacidade de produzir mais ou menos 2,5 árvores por mês. Essa fábrica foi montada numa antiga fábrica de fazer equipamento para papel e celulose. Foi feita uma adaptação, mais ou menos em 1995, e a fábrica operou até um ano atrás. Só que nós construímos uma fábrica nova aqui no Brasil, na mesma região, na região de Curitiba, na cidade de São José dos Pinhais. Essa fábrica tem o dobro da capacidade, mais ou menos 5 a 6 árvores de Natal por mês de capacidade de produção, visando exatamente o grande boom que estávamos vivendo na área de petróleo há 4, 5, 6 anos, o grande boom em termos de expectativa. Naquela época, a gente já sabia que o pré-sal era muito grande, a gente tinha passado por um vácuo de leilões de petróleo, que até hoje a gente sente os efeitos, mas a expectativa era muito boa e, por isso, o investimento de 300 milhões de reais nessa fábrica na região de Curitiba. A fábrica foi inaugurada em março do ano passado e, naturalmente, não está produzindo na sua plena capacidade, porque a gente está vivendo hoje um momento de queda de atividade da indústria de petróleo, não só no Brasil, mas, como vocês sabem, no mundo inteiro. E tem um outro efeito que a gente também descobriu, ou seja, tem crises na área de petróleo ou em qualquer outra área, a gente sabe que existem, elas estão o tempo todo com a gente e não existe nunca momento sem crise. O desequilíbrio faz parte da nossa vida, no mundo econômico. O desequilíbrio e as flutuações. Mas a gente descobriu uma outra coisa aqui quando começou o pré-sal, que foi
alta produtividade dos poços de petróleo do pré-sal. Ou seja, um poço que esperava-se que fosse produzir 10 mil barris de óleo por dia, produz 30, 40 mil. Isso significa que a demanda por árvore de Natal reduz, talvez, em 3 ou 4 vezes, em função da maior produtividade dos poços do pré-sal. Então, essa maior produtividade é ótima para a petroleira, mas não é tão boa assim para quem vende árvore de Natal ou outros equipamentos que vão fazer a infraestrutura de produção. Então, a gente está vivendo hoje um cenário que não é exclusivo da Aker Solutions, mas um cenário interessante de mais uma flutuação. Nesse momento, o nosso preço de petróleo, que em janeiro de 2014 era $100 e poucos por barril, hoje está $40 por barril e continua estável ao redor de 40. A gente está vivendo um momento que talvez perdure muito tempo, porque tem um negócio chamado shale óleo, que mudou radicalmente a dinâmica da indústria. A gente pode ter que viver para sempre com óleo a $40, $50, porque tem um outro balizador de preço agora. Mas a gente tem uma coisa interessante na nossa fábrica de Curitiba, assim como nossos concorrentes têm nas fábricas de árvore de Natal e de outros equipamentos para a área de petróleo. A gente tem todos os ingredientes para tornar o Brasil um campeão mundial de venda desses equipamentos. A gente sabe fazer, a gente tem as pessoas, a gente tem a tecnologia. As nossas árvores de Natal têm um conteúdo local de 75% mais ou menos, né? Varia um pouco em função do modelo da árvore. A gente faz árvores que são adaptadas a operar em 3 mil metros de profundidade de água e que podem tolerar essa produção de 10, 20, 30 mil barris de óleo por dia. Então, a gente tem aqui no Brasil todos os ingredientes para se tornar um grande país exportador de equipamentos da área de petróleo. A gente, na área de petróleo, tem uma área que a gente chama de Triângulo de Ouro. Golfo do México, África, o lado oeste da África e o Brasil. O Brasil tem 33 bilhões de barris de reserva em águas profundas e ultraprofundas. O Golfo do México tem mais ou menos 11 e a África tem mais ou menos 11. A gente tem o triplo deles e produz mais ou menos a mesma coisa e tem, hoje, por exemplo, na atividade de perfuração, quase nada. Ou seja, a gente tem um potencial enorme de aumentar a produção no Brasil. Mas, mais do que aumentar a produção, a gente tem um potencial enorme de transformar esse aumento de produção em competência para sermos mais inovadores, mais capazes de inserir nossos produtos nas cadeias internacionais. A gente, infelizmente, conviveu muito tempo com um predomínio muito grande da Petrobras. E isso moldou o nosso comportamento. Eu acho que não só na área de árvore de Natal, mas o predomínio exagerado, talvez, da Petrobras por muito tempo, não nos deu o cacuete de ser exportador. Há outras razões. Nós chegamos na hora de mudar de cacuete. E de, em vez de olhar para a Petrobras, começar a olhar para o mundo. O mundo é muito maior do que o Brasil e muito maior que a Petrobras. O mercado do mundo é muito maior. A gente não tem esse cacuete de olhar para fora. E isso é uma coisa que, às vezes, contamina o nosso raciocínio. Mas nós temos todos os ingredientes. Nós estamos prontos, preparadíssimos para ser um grande vendedor de árvore de Natal e outras coisas a partir do Brasil. Nós temos tudo aqui. O que nos falta são algumas regras novas, alguns cacuetes novos, alguns modelos mentais. E isso é uma coisa que a gente está, acho que nesse momento, mais uma vez, pensando, refletindo. Essa crise de agora está levando a gente a pensar de novo. O que nós fizemos de errado nos últimos 20 anos? É hora de fazer diferente. Muito bem, Telmo. Então, essa é a historinha que eu tenho para... Muito obrigado, Telmo. Eu acho que tem duas mensagens que a gente vai voltar, quer dizer, a explorar. O Telmo fez menção a como, digamos, o Brasil tem vantagens comparativas extraordinárias na produção de árvore de Natal e como é que nós podemos transformar, quer dizer, esse mercado globalmente. Eu acho que nós precisamos trazer essa discussão mais a fundo. E a segunda dimensão é
como a excessiva dependência da Petrobras, de alguma forma, também limitou a capacidade de inovação das empresas. Eu gostaria também de explorar, quer dizer, essa dimensão mais adiante. Mas eu passo agora para o Pacheco, que vai contar a sua história a partir do seu posto de observação da FAPESP. Bom, boa tarde a todos, Zé Augusto, os colegas aqui que estão. Meu posto de observação, a FAPESP, é uma agência de fomento à ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, e a gente financia, além de pesquisa básica nas universidades, a gente tem muitos projetos cooperativos com empresas e universidades, e talvez a parte que seja mais conhecida da FAPESP é o Programa de Pequenas Empresas Inovativas, o PIP, que é um programa que tem 20 anos e que tem uma carteira de mais ou menos quase 1.800 empresas financiadas nesse período. Ano passado foram 240 empresas. E eu vou falar um pouco do PIP e depois eu, nas outras rodadas, falo de outras coisas sobre algumas grandes empresas, sobre o setor de óleo e gás. Nós acabamos de lançar uma chamada junto com a Shell, que é esplêndida. São 4 centros de engenharia em óleo e gás, em energia, na verdade, com a Shell, que a gente está escolhendo onde localizar. São projetos de 10 anos de financiamento a fundo perdido para pesquisa na fronteira da ciência, em storage, em energia. É um projeto extraordinário, porque não se trata de fazer nada incremental. Tudo é completamente disruptivo, todas as áreas. Então, podemos voltar depois ao óleo e gás e oportunidades na área de óleo e gás. Mas deixa eu falar, você pensa assim, esse Brasil profundo, o que eu posso tirar de lição das pequenas empresas que a gente tem financiado? Nós temos aumentado o número de pequenas empresas financiadas, mesmo durante a crise. Nós aumentamos significativamente o número de pequenas, a gente faz 4 chamadas por ano, e aumentou bastante. Temos feito desde editais abertos, sem foco setorial, e editais com foco. Fizemos um com a Embraer em manufatura avançada, fizemos um sobre Zika, com coisas muito interessantes, fizemos um sobre soluções para agronegócio, etc. Há uma profusão de ideias e de soluções de pequenas empresas ofertadas que é impressionante. Ou seja, há um dinamismo, mesmo no meio da crise, há um dinamismo significativo de excelentes ideias, excelentes projetos de startups ou de pequenas e médias empresas. Na nossa carteira de pequenas empresas, mais ou menos uns 25% dela, depende do ano, depende da chamada, são startups, empresas, inclusive, que ainda não foram criadas. Você, para aplicar, não precisa ter a empresa, a pessoa jurídica. Você vai ter que constituir a empresa na hora de assinar o contrato conosco. Então, a gente tem ali uma amostra interessante. E é curioso que a gente vê uma vivacidade muito grande. Em praticamente todos os setores. A gente financiou ultimamente, exceto que tem uma parte grande voltada a agronegócio, soluções de controle biológico de pragas, soluções de genômica aplicada para agronegócio, soluções de TI voltada para agronegócio, soluções de monitoramento por VANT para agronegócio. O agronegócio é alguma coisa que tem uma dinâmica que, de fato, é diferenciada e puxa soluções. Tem um colega nosso que diz que o agronegócio brasileiro é o lugar onde a tecnologia virou endógena. Ela está no negócio, ela é gerada pelo negócio. Mas, assim, a gente tem assistido um caso de pequenas empresas. E a novidade, eu acho, que é interessante, que a gente começou a discutir agora no PIP, é o papel da grande empresa junto a essas pequenas empresas ou a startups. Todos, a Embraer é um exemplo disso, todo mundo está criando seu corporate venture, todo mundo está se associando com fundos de risco, porque, na verdade, é uma maneira de você diluir o risco de empreendimentos dessa natureza. Não só diluir o risco, como encontrar uma gestão mais adequada para uma ideia inovadora, onde aquela equipe vai se dedicar com todo o afinco a desenvolver aquela ideia e conquistar mercado. E empresas que têm procurado a gente, que têm interesse em startups, não porque elas sejam um fornecedor, na verdade é porque o seu canal de venda da grande empresa, ele é sinérgico a essa pequena empresa, então ele pode se associar com ela, ela não compete com a grande empresa, ela pode crescer com o apoio da grande empresa e ela pode virar um excelente investimento de portfólio da grande empresa.
Então tem uma coisa que é uma novidade. Então a gente sempre operou o PIP de maneira bastante convencional. Agora a gente tem sido procurado, nós mesmos estamos procurando grandes empresas que possam ser nossas parceiras na prospecção desses pequenos negócios. Então, são coisas de bastante profundidade e que vão mudar também o perfil da grande empresa brasileira na sua diversificação de investimentos em negócios tecnológicos usando pequenas empresas. Então, só queria dar esse depoimento, depois a gente volta a isso. Obrigado, Pacheco. Depois a gente vai voltar, quer dizer, a entender, digamos, esse novo ecossistema que você está observando na relação entre as grandes empresas, as pequenas empresas, e também essa nova geração que está saindo das universidades, e como eu conversava aqui com o Kelvin antes, quer dizer, o sujeito não está mais almejando o MBA em finanças e está indo direto para uma ação empreendedora, né? Quer dizer, inclusive os mestrados em Harvard, Stanford, etc., estão se adaptando, quer dizer, a esse novo ambiente. Então, me parece também que essa nova geração também no Brasil já está caminhando um pouco nessa direção e eu gostaria que você explorasse um pouco depois. O Kelvin agora vai contar, quer dizer, uma história que poderia ter sido um caso de insucesso, mas hoje se aproxima a um caso, eventualmente, de sucesso, que é Porto Açu, no Rio de Janeiro. Obrigado. And he'll não falo português, so I'll speak in English. And I barely speak manufacturing, so you might wonder what I'm actually doing here on this panel, but Jose Alberto assures me I'm in the right place. We're an energy investor at EIG. That's all we do globally. We invest in energy and energy-related infrastructure. And energy and manufacturing have this symbiotic relationship globally, not only that the manufacturing sector is a large consumer of energy, but also that these are the guys that are innovating the next fuel cell or the next photovoltaic technology, wind turbines, natural gas consumption, more efficient methodologies for that, the next airplane or automobile that consumes the energy. So if we're not educated on this sector and we're not following these trends, then we'll be left behind in what we do, which is investing on the front end of that dynamic in the energy space. And so here in Brazil, as Jose Alberto noted, how we're acting on that is we're investing in infrastructure in Brazil, namely Porto do Açu in southeastern Brazil. It's in the state of Rio de Janeiro. And the purpose is really to combine and create a hub for both the production and processing of the raw materials all the way through the value chain down to manufacturing, something that we don't think exists in the country. It exists in maybe very few places globally, but it's the direction that the world is heading with integration of the raw materials in the manufacturing sector. And maybe the only thing you see similar today might be in Asia or China for something that is this integrated model. So it's quite a vision. We're very proud of it, and it's operating today. We're manufacturing some of the peers of Aker Solution are manufacturing subsea equipment at the port today. We're also moving over 20 million tons of iron ore through the port and crude oil from producers like Shell. We have fuels coming in the port with BP, and we are pursuing natural gas investments at the port to bring the natural gas to the port, where you create the really kind of that confluence of events that allows for energy generation at the port itself, and the long-term vision being not only to manufacture the subsea equipment for the offshore industry, but if we can do that successfully, I think we're producing a third of the world's subsea flexible pipe in the port today at very competitive prices. Then why can't Brazil export that? Why can't it be a world leader, not just for the domestic consumption, but globally? And we think it can, and we don't think it stops with the energy or oil and gas sector. We think that would be true of creating these conditions at the port for manufacturing all the way through steel and automobile and the aerospace sector. We think that's all possible in Brazil and competitively, globally. And we think that takes several of the changes you've heard about here and maybe addressing some of the challenges in the country, tax being one of them. We'll have a tax-free zone at Porto do Açu, something we're working on now. And when you get those conditions, the taxes, the regulation, and the infrastructure, that logistics element that we're trying to provide, we think you pair that with the innovation that these guys are talking about, and that creates the conditions where manufacturing can really flourish in the country. So some of our investors look at us and say, with the headlines today in Brazil, and say, how can you invest in such a concentrated fashion in Brazil? This is a $1 billion investment of our funds.
And we turn around the question on them and say, if you call yourself an energy investor, you've got 40 billion barrels here of oil and gas and the resources to do what we're doing. If you call yourself an energy investor, how can you not invest in Brazil? Thank you, Kevin. I think, obrigado. Certamente a gente vai voltar, quer dizer, a explorar, quer dizer, o entendimento desse projeto, porque para muitos de nós era uma ideia de um projeto que não amadureceu. Na realidade, quer dizer, ele já está, quer dizer, firme. Não existem pelo menos 10 ou 15 empresas já, quer dizer, em operação, inclusive conduto, né, de Belo Horizonte para o porto, e que me parece que poderá ser também uma grande plataforma para projetos exportadores, quer dizer, no Brasil. Então, a gente vai voltar a conversar, quer dizer, sobre essa extroversão do Brasil, como é que a gente pode extroverter, quer dizer, o Brasil e aumentar a sua presença global. Agora, Marcelo vai contar um pouco aí a história de como ele está vendo do seu posto de observação da automação industrial no Brasil, a indústria brasileira e a 4.0. Boa tarde. Primeiro, para vocês também entenderem um pouquinho da PP Multitask, que é uma empresa brasileira que trabalha com automação industrial e automação do chão de fábrica há mais de 25 anos no Brasil. E a minha experiência está muito orientada para o que a gente chama de middle market, né? A gente não trabalha com as multinacionais, com presença global, a gente trabalha principalmente as indústrias brasileiras e também as indústrias multinacionais que têm suas afiliadas aqui no Brasil com poder de decisão local. Então, basicamente, são empresas de indústrias de médio porte, e isso que dá um panorama interessante de como essa massa está lidando com o advento da indústria 4.0. Né? Eu tenho toda uma formação de automação industrial, a gente desenvolve um software MES, que é o principal produto brasileiro, que é o único que concorre realmente com os produtos globais para chão de fábrica. E em outubro do ano passado, fizemos uma missão na Alemanha para conhecer melhor a indústria 4.0 e ver o que a gente podia trazer para o Brasil. E foi muito interessante, porque na Alemanha a primeira coisa que a gente realmente se conscientizou é que o programa da indústria 4.0 da Alemanha ele é totalmente orientado para pequenas e médias indústrias. O programa não é voltado para grandes indústrias, que elas têm condições de se virar sozinhas. E o modelo que a gente conheceu na Alemanha também é um modelo muito orientado para retrofit, ou seja, não é para você fazer uma indústria 4.0 avançada do zero, um greenfield. Ele é para trabalhar o brownfield, ele é para trabalhar o upgrade do que a gente já tem de legados nas fábricas, nos sistemas, para elevar o nível tecnológico e permitir que as indústrias de pequeno e médio porte desenvolvam novos modelos de negócio e participem desse mercado que eu digo que está visando atender o consumidor 4.0. E voltando para o Brasil, a gente começou a fazer um roadshow de evangelização orientado para a pequena e média indústria aqui no Brasil. Nossa empresa também foi selecionada pela TOTUS, fabricante de ERP, a maior empresa de ERP do Hemisfério Sul, que ela usa a nossa solução e embarca a nossa solução nos seus sistemas de MES. Então, hoje a gente tem toda a rede de canais da TOTUS no Brasil inteiro nos ajudando nesse roadshow, nessa evangelização. E de outubro para cá, eu pensei que a gente estaria falando de alguma coisa para trazer para o Brasil, na prática mesmo, em 2018, mas o que a gente viu é que realmente o Brasil está entrando na zona de interesse pela indústria 4.0. Não só no Brasil, no mundo, a indústria 4.0, ainda na sua massa, ainda são projetos pilotos, são primeiros testes que visam experimentar as novas tecnologias e observar os impactos, os benefícios, para depois poder aprender com esses pequenos projetos e fazer o rollout para o resto da indústria. O Brasil está se aproximando muito rapidamente para o tema. Esses roadshows eles têm sido lotados, têm sido atingido um número interessante de empresas em várias regiões do país. E uma outra coisa que foi muito interessante, como você falou do iceberg, eu precisei ir para a Alemanha para conhecer o que estava por baixo
do nosso iceberg aqui no Brasil. E a gente está divulgando isso junto. Não são só tecnologias que a gente tem hoje disponíveis para a indústria 4.0 no Brasil. A gente tem um ecossistema de inovação e de recursos financeiros para as indústrias que desejam inovar, seja seu produto, seja o seu processo no Brasil. Então, na Alemanha, eu tive a felicidade de estar junto com o pessoal da FAPESP, com o pessoal do SENAI, com o pessoal do SEBRAE, com o pessoal do BNDES, com o pessoal do Embrapi. Muitas agências que estão ajudando a indústria nacional a ter acesso a recursos financeiros e ao capital intelectual nos centros de pesquisa, que vão ajudar a indústria nacional a inovar seus produtos e processos. Então, a gente está com tudo na mão hoje, com interesse, né, do industrial brasileiro. A gente está com o ecossistema preparado para fomentar essas indústrias com recursos, parte desses recursos fundo perdido, parte desses recursos com TJLP, com juros subsidiados, e também o capital intelectual que está sendo desenvolvido nos centros de pesquisa, nos institutos de inovações. Só por curiosidade, lá no Instituto Fraunhofer, que é uma referência de indústria 4.0 na Alemanha, o maior projeto internacional da Fraunhofer é transferir todo o know-how do Fraunhofer para o Senai, criar aí algumas dezenas de centros de pesquisa no mesmo modelo. A Embrapi já usa o modelo Fraunhofer para ajudar com 1/3 a fundo perdido dos investimentos em inovação. Então, o que a gente vê é que é um momento rico, embora estejamos em crise, né? Essa crise retarda os investimentos, naturalmente, na indústria, mas a gente está num momento muito rico para o Brasil também começar essa jornada com vigor. Né? Acho que tão logo a gente tem uma recuperação, indícios de que os investimentos retornarão. O Brasil, eu tenho certeza que vai entrar com vigor na indústria 4.0, pensando nesse principal foco dela, que é a pequena e média empresa. Obrigado, Marcelo. Passo para o Antônio Carmesini, da Embraer. Certamente vamos voltar a explorar essas dimensões da 4.0. O Marcelo trouxe essa dimensão do retrofit, né? Quer dizer, então, talvez a ideia aqui é a gente discutir menos a revolução, mas a reforma 4.0, né? Quer dizer, ou seja, as chances que a gente tem em empresas já instaladas de terem ganhos extraordinários de produtividade. Por favor, Antônio. Bom, eu acho que em breve todo mundo já deve saber o que é. A gente faz avião, né? Apesar da gente não ver muitos aviões nossos aqui voando no Brasil, quando a gente vai para fora, a grande maioria está lá fora. Então, o nosso mercado não está aqui, infelizmente. Poderia estar mais aqui. Mas 80% do nosso mercado está fora do país. Esses 20% que representam o país é a aviação de defesa. Então, mais recentemente, aí, com o KC-390. A aviação comercial é um dado interessante da Embraer, onde nós somos o terceiro maior fabricante e desenvolvedor de aviões do mundo. A gente está atrás da Boeing e da Airbus, estão sempre invertendo posição, primeiro, segundo, primeiro, e logo atrás vem a gente. Bem atrás, porque o volume de produção nosso é muito mais baixo, porque a gente trabalha numa aviação regional, que é uma aviação que coloca aviões ali na faixa de 60, 120 assentos. Então, a Embraer aprendeu a sobreviver num ambiente extremamente competitivo, encontrando um nicho de atuação onde consegue produzir e desenvolver um produto que é mais eficiente nessa faixa de operação. Bom, fazendo o link com a indústria 4.0 e aqui um pouco sobre o que a gente falou da FAPESP, onde entra a Embraer. A Embraer, ela depende aqui no Brasil de uma rede de fornecedores nacionais, certo? E anos atrás, essa rede era muito fraca em termos de qualidade e capacidade de fornecimento para nós. O que começou a acontecer de lá para cá? Programas de desenvolvimento de fornecedores, onde a gente foi treinar, capacitar e formar uma base nacional capaz de ter qualificação e capacitação para fornecimento para a indústria aeronáutica. Qual que é o resultado que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma quantidade grande de indústrias, principalmente aqui no estado de São Paulo,
na região aqui de Campinas, a grande ABC e o eixo aqui entre São Paulo e Taubaté, capaz de fornecer produtos de qualidade aeronáutica e que não fornecem só mais para a Embraer, eles fornecem para as grandes indústrias, como Boeing, Airbus e outros produtores aeronáuticos. Agora, fazendo um pouco do link com o 4.0, né, que traz a automação como, acho que, o bottom line dessa conversa, existe o estigma que a produção aeronáutica é uma produção artesanal, intrinsecamente. E a gente vem quebrando isso aí ao longo dos anos, conseguindo provar que é possível automatizar uma produção de baixíssima escala e altíssima variabilidade. É um aprendizado diferente, é um modo diferente de trabalhar, de pensar automação, onde quando você entra numa automotiva, você tem 50, 100 robôs com operações praticamente únicas, né? E quando você entra numa indústria aeronáutica, que você tem meia dúzia de robôs fazendo um monte de coisas diferentes, né? Esse é o primeiro passo que a gente conseguiu dar para avançar nesse ambiente da 4.0, né? E os planos ainda são bastante promissores no sentido de monitoramento e sensoriamento das plantas com o objetivo de ganhar competitividade. Não para a gente ficar mais competitivo no cenário nacional, mas o nosso concorrente não está aqui. Está lá na Coreia, está no Japão, está nos Estados Unidos, está no México, está na Espanha, está na França. É lá que a gente tem que comparar, é lá que a gente tem que ganhar competitividade contra aquele parâmetro e não contra o nosso. Antônio, como você ainda tem mais 2 minutos, eu vou te explorar com uma pergunta. Quer dizer, vocês estão nesse momento desenvolvendo o KC-390, não é isso? KC-390. Exato, que é um projeto na área de defesa, né? Quem conhece o avião Hércules, né? Quer dizer, como se fosse um Hércules com turbina, não é isso? Não sei se é uma má definição. Não, a gente pode comparar. Mas, exato. Certamente é um produto melhor do que o Hércules. Mas Certamente é. Certamente. Mas a pergunta é, como é que se dá, digamos, toda a história, digamos, da concepção de um projeto dessa natureza por uma empresa Embraer, quer dizer, no Brasil? Qual é o ecossistema de projeto de um avião como esse? Né? Quer dizer, porque uma parte é no Brasil, uma parte é fora, você desenvolve uma rede aqui dentro. Conta um pouco essa história para a gente. Eu acho que tudo isso começou lá atrás com a fundação do ITA lá no CTA. Então, existia um projeto nacional de formação e capacitação de engenheiros aeronáuticos, certo? Aí trouxeram alguns especialistas lá do MIT e de outras grandes instituições americanas para treinar e ministrar aulas aqui no Brasil. O desdobramento disso virou o Bandeirante, que era um projeto ainda do CTA, certo? E que, quando pronto, precisou de uma fábrica para ser produzido. Essa fábrica é a Embraer. Começou como uma indústria brasileira e nacional. Bom, em 94, a Embraer foi privatizada e de lá para cá, o objeto passou a ser a aviação regional. Para poder desenvolver um avião, a gente precisa de uma quantidade grande de engenheiros. Onde a gente buscou esses engenheiros? Todos estão aqui no Brasil, certo? Existe formação de especialistas aqui no Brasil? Não existe. Para resolver esse gap, a empresa criou um curso quase como se fosse uma pós-graduação em parceria com o ITA, para a gente treinar engenheiros formados nas mais variadas faculdades brasileiras, né, em ter uma capacitação um pouco mais focada em que seria projeto aeronáutico. De lá para cá, a gente já está na 23ª turma de formação de engenheiros. A gente chama esse curso de PEE, certo? Programa de Formação de Engenheiros da Embraer, onde é uma fonte básica de mão de obra capacitada e conhecedora técnica para permitir que a gente projete. Eu não sei se a Embraer é a maior, mas se não for, é uma das maiores empresas brasileiras em termos de concentração de engenheiros, né? A gente tem um corpo da ordem de 4.000 engenheiros que desenvolvem o avião
da aeronáutica ao cálculo estrutural, passando pela definição de materiais, desenvolvimento dos processos de fabricação, desenvolvimento de toda a aviônica, leis de controle, programação de aviônica, para permitir que o avião possa ser projetado e certificado e produzido. Eu vou pegar então a carona no que você acabou de falar, quer dizer, a Embraer como uma espécie de spin-off de um centro de conhecimento, do CTA e do próprio ITA. O Carlos Pacheco, aqui ao meu lado, foi reitor do ITA. Pacheco, a Embraer é o único spin-off do ITA? Conta outras histórias aqui para a gente, porque a gente conhece poucas. Não, tem outras empresas saídas de lá, mesmo algumas novas que estão incubadas no parque tecnológico. A indústria de Vantes está estimulando o surgimento de uma série de pequenas empresas, pequenas até, acho que algumas até médias empresas. Algumas criadas, por exemplo, no entorno do UFMG, que tem um belíssimo curso também de engenharia aeronáutica, outras criadas no entorno de São Carlos, que também tem um belo curso hoje de engenharia aeronáutica. O ITA, para o bem do país e para o azar da escola, perdeu o monopólio da indústria aeronáutica. Tem boas faculdades de engenharia aeronáutica no Brasil. Então, essa área tem surgido empresas interessantes. E surge todo o tempo, também essas startups, essas empresas têm coisa. Uma empresa que acho que todo mundo conhece, porque ganhou uma visibilidade enorme, é essa Altávia, que fez os balões da Olimpíada e que instalou aqueles 4 balões no Rio de Janeiro na Olimpíada para fazer a segurança e a comunicação de dados da Olimpíada. O Altávia é uma criação dos moleques que estavam no 3º ano da engenharia, quando tiveram a ideia de criar a empresa. Depois um estagiou na NASA, outro esteve na Europa. Na volta eles acabaram incubando uma empresa, nós financiamos pela FAPESP. Eles são muito smart. A molecada, você perguntou, a molecada, eles são extraordinariamente espertos. Eles tiveram subvenção da FINEP, apoio da FAPESP. Eles aplicaram 10 vezes para o PIP da FAPESP, para você ter ideia. 8 vezes, assim, é uma das empresas que mais PIPs da FAPESP. Você pode ter mais de um PIP. Eles são tão focados e tão persistentes, na verdade. A história deles é um negócio impressionante. Uma boa escola de engenharia, mas uma boa capacidade de empreender. Eles tinham uma ideia de produzir balões estacionários. Eles não tinham mercado, eles eram uma startup, eles competiam com as grandes empresas de soluções do mundo, eles ofereceram na Copa do Mundo a solução deles. Evidentemente ninguém acreditava, a Polícia Federal não acreditava, mas vocês, um monte de moleque, vocês são capazes de oferecer isso, a gente precisa de uma solução robusta, estamos em cima da Copa, etc. Eles falaram assim, nós fazemos de graça uma demonstração, e fizeram. Depois, na Copa das Confederações, eles fizeram a mesma coisa, pagaram um custo baixíssimo, pagar o custo, etc. Com isso, eles conseguiram convencer de que eles eram capazes de apresentar uma solução para as Olimpíadas. E eles disputaram uma licitação para as Olimpíadas. Era uma molecada que nunca tinha entrado numa concorrência em nada. Eles disputaram a licitação, ganharam, porque eles jogaram o preço lá para baixo. Eles tinham 6 meses para montar tudo que eles precisavam montar de solução e correram. Isso é uma empresa impressionante. Muito boa engenharia, muita capacidade de empreender e soluções interessantíssimas. Há aí uma coisa interessante acontecendo, que nas escolas de engenharia, na Politécnica aqui, na Unicamp, na UFMG, em Uberlândia, tá certo? Em Campina Grande, em vários lugares desses há um surgimento de uma geração nova. Evidente, o ambiente de negócio no Brasil, essa molecada depende de que a gente melhore o ambiente de negócio no Brasil, que a gente tenha também mais crédito abundante para startup, que o mercado de venture funcione melhor. Mas aí tem uma esperança boa, eu acho que que a gente deve apostar mais. O Brasil é líder. Qual é a média de investimento que vocês fazem por empresa? Qual é o budget? Segundo, a Embraer está pensando na Embraer Espacial montar uma nave para levar os brasileiros para a Lua nos próximos anos? Vão ficar vendo os americanos ensinar uma coisa que nós sabemos fazer, talvez tanto ou melhor que isso. E terceiro, uma pergunta para você também da Embraer. Em termos de colaboração dos fornecedores, quanto é a importação e a produção localmente? 40%, 50%? Ok, vamos rapidinho aqui, por favor. Pacheco. A pergunta era... Quanto é o budget por cada empresa?
A FAPESP, nós financiamos 3 fases do PIP. Fase 1, 200 mil, fase 2, 1 milhão, fase 3 é um acordo com a FINEP de subvenção econômica, que também é na faixa de 1 milhão, 1 milhão e meio. Mais ou menos nessa ordem de grandeza, o orçamento depende do projeto. Então, se o projeto até esse valor, mas o orçamento depende do projeto. Muito bem. 99% do material que a gente utiliza para fabricar o avião é importado. A gente não tem fornecimento nacional de material qualificado aeronauticamente. Com relação a fazer naves espaciais, ainda não está na rota da Embraer desenvolver esse tipo de projeto. Mas já está fazendo drone, não. Né? Muito bem. Ok. Vamos voltar a uma pergunta que surgiu logo no início com a Aker, que é a ideia, digamos, quando a gente faz pesquisas, né, os investidores vêm para o Brasil, sempre pensam, digamos, no mercado doméstico. Né? E a grande pergunta que a gente tem feito, como é que a gente extroverte, né? Como é que a gente traz empresas que olham para o mercado doméstico, olha também para o mercado externo, integra o Brasil ao mundo, às cadeias globais de valor, etc. A Aker, ela tem uma história, interessante, que mostra uma outra dimensão, digamos, do empresário brasileiro. O CEO global da Aker é um brasileiro, que por acaso eu conheci, é uma empresa norueguesa, numa missão do rei da Suécia. Então já é uma coisa interessante, né? É uma empresa norueguesa que veio ao Brasil em uma missão do rei da Suécia, né? Então, a gente tem management também, né? A 3G no mundo, também mostrando, o management brasileiro, hoje também a gente viu na Fiat Chrysler, etc. O management brasileiro é parte também desse ativo, empresarial brasileiro. Mas, nesse momento, você está observando, a mudança na indústria de petróleo e gás no Brasil, né, o menor controle, né, da Petrobras, desse mercado, e vocês começam a olhar, para o mundo. Conta um pouco, digamos, essa história, como é que a gente pode transformar isso de forma mais rápida, e também a relação de uma dependência excessiva de uma empresa que depende de licitações públicas, como isso também inibe a inovação. Bom, complicado. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que ter um pouco de história nisso. O Brasil, desde a década de 30, aplica um negócio chamado política de substituição de importações. Por uma série de razões, a gente quis fazer no Brasil o que era feito lá fora para economizar, na verdade, divisas. E esse raciocínio permeou naturalmente a Petrobras, que era e continua sendo uma estatal, e permeou também todas as nossas políticas públicas e respectivos instrumentos de políticas públicas no Brasil na área industrial. Então, hoje, a gente tem a Petrobras, que responde por 90% da produção de óleo no país, e dá para fazer um proxy, ela deve comprar 90% do que é fabricado no país para a área de petróleo. Se tem um cliente que compra 90%, em economia a gente chama isso de monopsônio, né? Só tem um comprador, então todo mundo fica focado naquele comprador, e aquele comprador age com um poder de barganha proporcional a quem tem 90% do mercado. Então, esse cenário a gente não consegue mudar tão rápido, porque a Petrobras não vai deixar de ser a maior produtora muito rapidamente, ela vai continuar sendo a maior produtora por muito tempo ainda. Mas a perspectiva é muito boa, né? Já que vai haver pluralidade de petroleiras no pré-sal, pelo menos. O que acontece é que a Petrobras, desde 98, quando houve a quebra do monopólio, a Petrobras passou a ser, a política de compras da Petrobras, a sistemática de compra da Petrobras passou a ser regida por um decreto chamado Decreto 2745, que é uma melhoria de uma lei de compra dos estatais, que é a 8666. Esse decreto melhorou um pouco a vida da Petrobras, porque agora ela pode escolher quem convidar. Mas a regra, a seleção final do que ela compra, continua sendo preço. Por mais que esse decreto seja flexível, em relação a 8666, a Petrobras compra sempre a coisa que tem o menor preço.
isso acaba levando a Petrobras a não ser uma indutora de inovação na cadeia produtiva. As empresas da cadeia produtiva ficam esperando o que a Petrobras vai falar para fazer e vão fazer aquilo que a Petrobras está falando para fazer. Porque ela tem 90% do mercado. Mas é que ela não faz isso porque quer, ela faz isso porque tem uma lei, um decreto que a obriga a agir dessa maneira. E a gente não vai mudar esse decreto. Aliás, pelo contrário, tem uma nova lei, que é a 13.303, que vai entrar em vigor em breve, que vai tornar mais difícil ainda a vida da Petrobras no que diz respeito à flexibilidade para comprar a melhor coisa. Então, se alguém chega lá, por exemplo, falar, no caso de árvore de Natal, Petrobras, eu tenho uma árvore de Natal que ela é infalível, ela nunca vaza, ela nunca dá manutenção, mas ela custa 10% a mais do que o do concorrente. E a Petrobras vai dizer, infelizmente não posso comprar. Você fez uma coisa inovadora, não posso comprar. Eu tenho de comprar o mais barato. Para a Petrobras conseguir comprar o melhor, ela tem de desenvolver no CEMPS dela qual é a especificação, qual é a árvore, qual é o parafuso, qual é o material, qual é tudo. E aí ela dissemina aquela especificação e todo mundo segue aquela especificação. Esse comportamento da Petrobras que ela faz, porque é obrigada pela lei, induz a não inovação. E a gente convive com isso hoje e vai continuar convivendo enquanto não houver no Brasil uma pluralidade de petroleiras, que é o que vai acontecer agora. Então a gente vai começar a ter muito mais operadoras, que a gente fala no Brasil, e isso vai permitir que as empresas da cadeia produtiva brasileira tenham acesso a oil companies, né, a petroleiras globais. Então, que tem sistemas globais de compra. Então, quem vende para Shell no Brasil, vende para Shell no mundo inteiro. Quem vende para Chevron, para Exxon, para Total, no Brasil, vende no mundo inteiro. O sistema de qualificação é global. Quem vende para a Petrobras também vende no mundo inteiro. O problema é que a Petrobras está só no Brasil, mas as outras petroleiras estão no mundo inteiro. Então, esse movimento que começa agora de ter muito mais petroleiras do que só a Petrobras, é que vai trazer uma nova dinâmica para o nosso mercado. O problema é que é lento. Entre um leilão de bloco, que vai ter, nos próximos 3 anos, teremos 10 leilões de bloco no Brasil. Entre um leilão e o primeiro óleo, alguma coisa em torno de 8 anos. É uma indústria lenta. Mas só o fato de ter leilão para muito mais operadoras do que só a Petrobras vai gerar uma outra dinâmica aqui no mercado. É o começo de uma nova era para o sistema brasileiro de produção de fornecedores para as petroleiras. Essa inserção de novas operadoras. É agora que a gente começa. Porque até então a gente vivia esperando o ritmo da Petrobras. Tem uma outra coisa que é de alta relevância, que é, nos últimos 50 anos, a Petrobras existiu porque a gente precisava ser autossuficiente em petróleo. Começou na década de 70, né? A gente tinha, depois da primeira crise do petróleo, 73, a gente tinha de ser autossuficiente. Mas hoje em dia tem um outro problema acontecendo. A gente vai ser superavitário em uns 2 milhões de barris de petróleo daqui a uns 10 anos. Vai sobrar muito petróleo aqui no Brasil, em breve. A gente vai produzir mais ou menos 5 milhões de barris e vai consumir uns 3. Vai sobrar uns 2. Então o Brasil passa a ser, a questão do Brasil não vai ser mais ser autossuficiente em petróleo, vai ser o que eu faço com esse dinheiro que vai sobrar. E uma das coisas que a gente vai fazer, que a gente pode fazer, é transformar a cadeia produtiva brasileira em capaz de inovar e competir no mundo inteiro. A gente tem só de ter mais operadoras, que é o que está acontecendo agora. Se nada der errado nos próximos 3 anos, vai ser o começo de uma nova era no Brasil, no que diz respeito a ser exportador. Obrigado, Telmo. Já que a gente está falando de petróleo e gás, eu vou voltar aqui ao Kevin, na medida em que o Porto do Açúcar, quer dizer, uma parte, né, do que está hoje, quer dizer, em operação, é na área de petróleo e gás. E eles também têm, quer dizer, um projeto, quer dizer, na medida em que o sítio de Porto Açúcar, quer dizer, ele se destaca, quer dizer, como um espaço de infraestrutura diferenciado nas Américas, né, só na Ásia você tem alguma coisa equivalente, ele talvez possa ser, quer dizer, uma plataforma para uma nova frente exportadora do Brasil com um padrão de eficiência, de logística diferente do que nós temos hoje. É possível você contar essa história? Yeah, absolutely.
I think that's precisely what we're aiming for with Porto do Açu. To touch on some of the points and wrap it into the question, with the opening of the oil and gas sector, and we see that as a win-win for, believe it or not, for Petrobras as well as the other IOCs that are coming to the region. There's plenty of oil reserves to be developed, and it's extraordinarily capital intensive. That's what's really lacking in the equation today, is that $100 billion plus of capital to go into the ground and develop these reserves. And ultimately that $100+ billion of capital gets spent on equipment and services to produce the oil, and then that oil in the current scenario, the incremental barrels that are produced are exported. But in the long term, we see that as markets normalize and you have this abundant source of fuel for the country, whether that be in the form of petroleum or natural gas or otherwise, that creates a scenario where the competitiveness of Brazil changes. And in terms of, you can actually see an example of that at the port today, where there are local content laws that maybe drive the original initiative of these oil and gas manufacturers setting up their facilities in Brazil. But today, you can see those facilities be competitive on a global basis, on a standalone basis, without the subsidy. And the reason is because Petrobras and Brazil as a country has embraced the oil and gas sector. The deep water innovation that occurs in that company is probably the best in the world. And when you bring the IOCs, these international oil companies, when you bring them to Brazil, that's only going to compound. You're only going to start sharing the technology, sharing the investment risk, and growing the sector as a whole. And with that, I think if continue to further embrace it down the value chain, instead of just producing the molecule and exporting it, which is what we're doing today at the port. We have oil coming from the offshore oil fields. We're the only place in the country, because Petrobras has monopolized the infrastructure historically, we're the only private terminal in the world where you can take the largest crude oil carrier and get that crude oil on a vessel and export it. So today, that's the equation. That's the fundamentals that make sense and make profit, make a profitable return. But over time, we're talking about extraordinary volumes of growth in the oil and gas production, and a large percentage of that with the right framework, regulatory, taxes, people being another, and this innovation, you can consume more of that in the country. And so that's really the plan at the port. And so I think you'll see phases over the life cycle of the port. The first 7 years, we're just constructing it. So we're 10 years into the development, and we feel like we're just beginning. And we're really servicing the sectors that can use our infrastructure the most, that need that logistical advantage. And today, in fact, that's the offshore oil and gas industry themselves, the manufacturers that are there. National Oil Varco, United States-based company, Technip, French company, they're manufacturing the subsea equipment there at the port to go back into the oil field. We think over time, as it becomes more integrated and these conditions are created, you can take that from just the oil and gas sector and translate that through other sectors in the country, manufacturing related to agriculture, or as I mentioned before, transportation, automotive, and aerospace, these major manufacturing epicenter that's happening here in São Paulo. We think that can happen in Rio de Janeiro as well. Obrigado, thank you. Marcelo, vamos voltar a 4.0, quer dizer, e a questão de automação. Quer dizer, você opera junto com a indústria, quer dizer, no Brasil. Quer dizer, quais são os setores que você percebe que têm sido, quer dizer, mais dinâmicos, quer dizer, na absorção desses processos, quer dizer, de automação, que estão mais atentos a isso, e que outras características desse ecossistema, quer dizer, você observa que merecem, quer dizer, as pessoas aqui ouvirem sobre essa história? Bom, a indústria automotiva, embora a gente esteja num momento bem desfavorável, ela é a indústria ainda desse middle market que eu estou citando, é a indústria mais preparada para embarcar na indústria 4.0. A gente já vê isso acontecendo.
E talvez uma história interessante para compartilhar com vocês que dá um bom panorama do que está acontecendo. Um cliente nosso, por exemplo, é a Sabó, que é uma empresa de autopeças multinacional brasileira, né? E eu gosto de compartilhar a historinha da Sabó porque ela contém vários aspectos importantes, eu acho, para a indústria 4.0. O primeiro, que eu acho importante, é que vem já com uma mudança cultural há muitos anos na Sabó, de investimento em Lean Manufacturing, manufatura enxuta. E eu acho, a gente também, lá na Alemanha, a gente viu que há uma relação muito forte da universidade que desenvolve um centro de pesquisa para a indústria 4.0. Na universidade, faz parte hoje do currículo da universidade a formação em Lean Manufacturing, né? E o que o Lean Manufacturing tem a ver com a indústria 4.0, já que o Lean Manufacturing é característico da indústria 3.0? É porque o Lean Manufacturing, esqueçam as ferramentas que a gente aplica hoje no dia a dia, mas ele é uma mudança de modelo mental. Eu brinco que o sistema Toyota de produção, o Lean Manufacturing, ele trabalha um único desperdício, que é o desperdício de cérebro. A Toyota, com o sistema Toyota de produção, que ela desenvolveu, na verdade, foi um programa de mudança de mindset para que todos os colaboradores pudessem ajudar a empresa a identificar e resolver problemas. Às vezes, as ferramentas que a gente conhece, que são aplicadas no chão de fábrica, são produto dessa mudança de mindset. O exemplo da Sabó é que ela já vem há muitos anos investindo no Lean Manufacturing e agora ela está trazendo também as tecnologias para a indústria 4.0. Implantou o nosso MES, colocou o robô colaborativo. E olha um fator interessante. A Sabó também está usando os ganhos de produtividade, está liberando mão de obra. Tá? E essa liberação de mão de obra, para você demitir, você tem um custo no Brasil muito alto da demissão. E o que é interessante que a Sabó está fazendo, ela está pegando essas pessoas, colocando em casa e do lado, naquelas áreas que foram liberadas por esses ganhos de produtividade, ela está construindo um novo negócio, que é um centro de serviços de manufatura Sabó. Já de olho na uberização da indústria, que é um grande tema da indústria 4.0. Né? Então, a uberização da indústria ela já está acontecendo. Já temos startup no Brasil com o Uber da indústria, onde você pode entrar com uma demanda, né, de um processo industrial e você ser conectado com indústrias que possam atender essa sua demanda, que tem lá um processo produtivo para atender essa sua demanda. Então, a Sabó está usando as técnicas da manufatura enxuta, as tecnologias da indústria 4.0, está obtendo ganhos, liberando espaço, liberando pessoas e criando um novo negócio, que não está relacionado diretamente com a produção de autopeças, está relacionado com a prestação de serviço industrial, já conectado com o Uber da indústria, que começa a acontecer em São Paulo. Por enquanto, esse Uber da indústria ele não está a nível nacional, ele ainda é um projeto inicial, está credenciando indústrias de São Paulo e passo a passo para fazer esse crescimento. Então, você vê que a gente já tem um exemplo completo de uma empresa brownfield completo, não estou falando de nenhuma fábrica nova, é só upgrade de linhas que já existem, usando essas novas tecnologias, mas o exemplo da Sabó é o exemplo de como uma empresa está entrando em novos modelos de negócio para entrar na uberização da indústria, né, usufruindo das tecnologias da indústria 4.0 e conceitos do próprio Lean Manufacturing e se posicionando lá na fronteira da inovação. Né, que hoje pouca gente faz parte desse ecossistema do Uber. Mas eu falo que esse modelo de negócio é o que vai colocar à prova a competitividade de muita indústria. Eu brinco que para a gente, de Guarulhos para minha casa, no táxi é 120, no Uber é 56. E eu pergunto para o industrial, se o Uber bater aqui na sua indústria, o que você hoje produz a 120, você vai ser capaz de produzir a 56 de um modo rentável? Você só vai conseguir fazer isso se você tiver saltos de produtividade. Né, usando essas novas tecnologias e ainda aplicando os conceitos de mindset, de melhoria contínua, um mindset de mudança, né, para melhoria contínua o tempo todo. Né. A Sabó é um grande exemplo aqui no Brasil. Obrigado, Marcelo. Eu acho que certamente esse é um exemplo interessante de
a gente conhecer melhor. Pacheco, conta mais histórias aí sobre seu posto de observação, não apenas na FAPESP, mas fora da FAPESP. Quer dizer, o que é que você está observando aí que mereça registro aqui para a gente? Deixa eu pegar essa coisa da manufatura. Eu vou continuar na FAPESP. Eu aproveito e faço uma propaganda. Nós acabamos de lançar um comunicado na feira de máquinas da BIMAC, Expomaf, um comunicado da FAPESP que está na nossa homepage, fazendo um convite para empresas que queiram criar centros de engenharia em manufatura avançada. Centro de engenharia é uma coisa que nós lançamos há poucos anos atrás, são, na verdade, uma pesquisa cooperativa entre empresas e universidades, um instituto de pesquisa, que a gente financia por 10 anos, a FAPESP financia, para cada R$1 que a empresa põe, a gente põe R$1, e tem 2 econômicos de contrapartida, salários, prédios, etc., das institutos, universidades. É uma coisa que poucos lugares do mundo têm financiamento de longo prazo para 10 anos. E nós lançamos para a manufatura. E eu queria entrar nisso porque tem aqui um dilema, é um dilema nosso. E o dilema é o seguinte, 10 anos é uma coisa que você pesquisa coisas que estão na fronteira. Você não faz coisas incrementais com horizonte de 10 anos de desenvolvimento. Mas a indústria 4.0, uma parte grande da indústria 4.0 são tecnologias já conhecidas. O que a gente vê, eu estava com o Marcelo nessa visita à Alemanha, eu tenho visitado várias empresas, etc. Aliás, vou na Sabor semana que vem, certo? E a gente tem visto o seguinte, boa parte do que está aí, de sensores, de MEMS, de RP, de digitalização da manufatura, são coisas relativamente conhecidas e uma coisa que a vantagem que tem dessa migração para 4.0 é que ela pode ser feita parcialmente, ela não precisa ser um pacote completamente novo. Você pode fazê-lo de maneira quase, diria, incremental. Incremental é um trocadilho, mas é quase incremental no sentido de que você vai step by step. Você vai fazendo, vai modulando, vai criando, coisa e tal. Então, ela é perfeitamente factível. E ela está acontecendo e vai acontecer. O que eu queria chamar a atenção é que, simultaneamente, embora poucas empresas brasileiras estejam atentando a isso, há desafios tecnológicos significativos. E talvez se a gente olhasse o que os Estados Unidos estava fazendo em Advanced Manufacturing, a gente consiga identificar melhor essa agenda comparado com o programa alemão. Os 2 grandes exemplos no mundo de como abordar isso, há outros exemplos, China, etc. E tal, os Estados Unidos e a Alemanha. Nos Estados Unidos, a agenda americana era uma agenda de ganhar onde eles podem ganhar, que é o quê? É na fronteira tecnológica. Enquanto a agenda alemã é uma agenda de ganhar na competitividade industrial da média empresa alemã, que é a base da competitividade da indústria mecânica e das exportações alemãs, ela quer continuar sendo na fronteira em produtividade industrial. Nos Estados Unidos, a aposta era assim, o que é disruptivo aqui e que eu posso apostar para manter a liderança tecnológica na frente. Então, a gente está tentando apostar nessas 2 coisas. Acho que a gente precisa fazer isso que vamos supor, aplicar tecnologias já prontas para fazer isso. A gente tem feito muito isso, inclusive com pequenas empresas em IoT, empresas em algoritmos para automação de manufatura, etc. Então, tem várias coisas desse tipo. Mas a gente está lançando esse centro de engenharia para olhar o quê? Coisas que estão no nosso horizonte e a gente precisa estar acordado. Sempre. Inteligência artificial, certo? Vem aí uma coisa extraordinária com aplicações de inteligência artificial em N coisas. Materiais novos. Boa parte da impressão 3D e das coisas que se podem fazer em manufatura vão depender do desenvolvimento de materiais. Então tem uma agenda, que é uma agenda em paralelo a isso, em fotônica, em sensores. Os aviões... eles vão ser, a briga nos aviões é quem fica com os dados, se fica com a produtora da turbina, se fica com a companhia aérea ou se fica com a Embraer, com o produtor do avião. Porque, na verdade, o avião agora é monitorado por trocentos sensores em todas as suas dimensões, para fazer manutenção preditiva, para fazer tudo. E assim, sensores, inteligência artificial, materiais, etc., é uma fronteira. A gente
acha que tem que fazer as duas coisas. A gente tem que fazer o Lean para a aplicação da melhoria de produtividade das coisas simples que podem ser feitas, mas a gente também tem que olhar um pouco para o que vem disruptivo. E essa é uma coisa interessante. Eu acho que, além da Embraer, há vários exemplos de empresas no Brasil que têm feito inovação para o mundo. Se a gente pegar o novo compressor da Embraco, que é um produto que foi desenvolvido no Brasil, com participação de uma equipe de P&D de 4 continentes, e que é um produto líder no mundo, que é um compressor sem óleo, 20% de economia de energia, é fantástico. Esse compressor é usado no mundo inteiro e não é usado no Brasil. Ele foi feito no Brasil, mas o mercado brasileiro não é maduro o suficiente para esse compressor. Então é um pouco parecido com a Embraer, que fabrica aviões para os outros, certo? O compressor da Embraer é fabricado para o mundo inteiro. Então a gente tem um pouco isso, e acho que a gente tem que entender a heterogeneidade do Brasil, mas também olhar um pouco na fronteira para que a gente possa fazer coisas mais desafiantes e mais ousadas, que nos estimulem, inclusive, mais a reconhecer oportunidades do Brasil. Eu vou tentar concluir aqui o que é que eu entendi do que você falou, do que o Pacheco falou, para passar para você comentar sobre isso. Né? Quer dizer, em relação à indústria 4.0, quer dizer, qual foi a minha compreensão so far? Né? Primeiro, quer dizer, ela não assusta, no sentido de que você tem conhecimento, você tem já um ecossistema dentro do país de empresas de automação, de universidades, gente que está saindo da universidade, etc., quer dizer, que pode participar, quer dizer, e apoiar, quer dizer, essa transformação. Minha primeira conclusão. A segunda, você pode fazer o retrofit, você pode escolher por onde começar, ou seja, uma determinada empresa, que ela tem que fazer é investir em robótica colaborativa em determinada área da empresa. A outra, inteligência artificial. A outra, uma coisa mais simples ligada a determinados sensores, etc, etc. Então, me parece, digamos, que essa é a história. Pacheco diz, olha, tudo bem, isso é verdade, esse é o modelo que a Alemanha está construindo, mas existem algumas coisas aqui disruptivas que a gente pode fazer apostas. Exemplo, na área de petróleo e gás, eu tenho um modelo institucional que mobiliza muitos recursos para ciência e tecnologia, porque o sujeito fica com muito dinheiro sem saber o que fazer. Então, vamos definir, quer dizer, uma agenda, pelo menos, de boa aplicação. Na área de petróleo e gás, tem uma empresa no Rio de Janeiro que fornece para a Embraer com sistemas de inteligência artificiais sofisticadíssimos, que acabou de abrir uma subsidiária em Houston para vender para o mundo. Perfeito. Então, isso eu acho que dá um exemplo. Outra agenda é a agenda, digamos, da missão dos nossos problemas. Ou seja, o Brasil, pelo seu tamanho, características, etc., ele tem problemas muito próprios. Né? Quer dizer, só a agenda do agronegócio, né? Quer dizer, que depende da agricultura tropical, já é um eixo bastante forte. Mas certamente existem outros. Quer dizer, as nossas linhas de transmissão são muito longas quando comparado com qualquer país. Então, aqui talvez eu tenha um nicho e assim por diante. Mas eu queria ouvir agora a nossa fronteira Embraer para falar um pouco sobre todas as suas percepções sobre isso. Deixa eu tentar fazer um link aí. A aplicação da indústria 4.0, pelo menos como a gente está enxergando dentro da Embraer, né? A gente começa com o sensoriamento. Então, tem um parque fabril, que é utilizado e que na concepção que a gente tem hoje, ele é 100% utilizado, que a partir do momento que eu consigo monitorar ou sensoriar esse parque fabril, é possível descobrir que eu não uso 100% desse parque fabril. E que eu tenho capacidade não utilizada. Primeiro ponto, eu evito aumentar o investimento em CAPEX, comprando mais máquinas, e eu me permito, então, a partir do monitoramento, poder utilizar mais os recursos que eu já tenho para produzir mais, o que vai acabar barateando o produto que eu faço. Bom, esse sensoriamento todo vai gerar uma massa absurda de dados. Alguém tem que tratar esses dados. Aí a gente começa a falar de inteligência artificial, mecanismos que vão capturar uma quantidade absurda de dados, cozinhar esses dados e tirar conclusões, trazer de volta conclusões para que a gente possa
apertar botões, soltar mais alguns parafusos, etc., e realmente implementar esse ganho de produtividade que eu consigo ter através do monitoramento. De novo, é um ciclo que eu consigo fechar, certo? E que me permite ter mais produtividade. Na outra ponta, o que a gente tem olhado aqui, alinhado aqui com o que o Pacheco falou, né? Um lado é o monitoramento fabril, é tirar mais eficiência daquele lugar onde, mesmo aplicando todos os conceitos de linha, etc., você acha que não vai conseguir mais. E é possível. A gente já tem alguns experimentos assim rodando lá, onde a gente já descobriu que consegue produzir coisas mais rápidas e melhores, simplesmente parametrizando e controlando alguns pontos, alguns sensores de máquinas que estão lá dentro da planta. E não são máquinas novas, são máquinas que têm 30 anos em operação. Certo? Na outra ponta são as tecnologias disruptivas, né? Então, o 3D Printing, que é o mais, acho que é o que está mais na ponta de lança, eu diria, e a gente já está imprimindo peça, e peça que está voando, né? E que tem uma fronteira enorme, onde, tanto para o lado metálico quanto para o lado não metálico, isso traz benefícios tremendos para o produto que é o avião, onde você consegue colocar a durabilidade, a resistência, a qualidade que você precisa no lugar que você precisa naquela peça. De novo, traz eficiência. A briga nossa é sempre com peso, né? Então, eu não preciso carregar propriedade no local que eu não preciso daquela propriedade mecânica. Eu vou colocar só onde eu preciso. O 3D Printing me permite fazer isso, certo? Então, tecnologias disruptivas estão vindo para ficar e vão trazer avanços fantásticos para a indústria, não só na aeronáutica, como de um modo geral, certo? Nanomateriais que permitem que a gente fortaleça ou crie propriedades que não são naturais de determinados materiais. São pinturas autolimpantes, por exemplo. Né? É a aplicação de nanomateriais, nanopartículas. Ou seja, existe dos dois lados a ruptura na criação de novos materiais, novas tecnologias de fabricação. Mas, ao mesmo tempo, a observação daquele parque que já está lá, bem monitorado, bem sensoriado, me permitindo tirar produtividade de onde eu achava que já havia esgotado todas as possibilidades. As duas frentes têm que se tocar. Eu acho que a gente pode concluir que a gente tem, digamos, um potencial extraordinário, quer dizer, de ganhos de produtividade, digamos, na manufatura brasileira, né? De um lado, pela aplicação das técnicas convencionais, de Lean Production, por exemplo, e agora, quer dizer, com o uso das diversas ferramentas da indústria 4.0. Né? Certamente, quer dizer, para um catching up, né, quer dizer, dado que o nível de produtividade do Brasil, quer dizer, em relação aos Estados Unidos é cerca de 1/4, né, quando a gente pega a economia global, então você tem um conjunto de ferramentas, quer dizer, que você pode, quer dizer, utilizar de custo menor para fazer o catching up. Né? E aí eu passo para o Telmo para comentar um pouco também sobre essa agenda, dado que vocês são, digamos, uma empresa global, a sua empresa aqui é uma das empresas mais modernas, né, de todo o conjunto de fábricas que vocês têm no mundo, e como é que vocês se situam nessa luta por produtividade? Essa fábrica que nós construímos no Brasil, ela que inaugurou no ano passado, ela foi um investimento de 300 milhões de reais, ele tinha um propósito de atender o mercado brasileiro, e agora a gente vai ter de mudar. É a fábrica mais moderna que a Aker tem no mundo, talvez seja a mais moderna do mundo, a gente não sabe como é que estão nossos concorrentes. E, como nosso colega falou, ela está muito avançada no Lean, mas em termos de 4.0, ela tem pouca coisa ainda. Estamos estudando, estamos vendo o que nós vamos fazer com 4.0. A gente sabe que tem de fazer, porque a gente sabe que tem um concorrente que também vai começar a fazer. Eu acho que ninguém tem ainda. Então, a gente tem muito pouca coisa de 4.0 ainda e uma porção de iniciativas, uma porção de estudos, uma porção de análises econômicas, técnicas, que a gente vai transformar em realidade à medida que o mercado for ficando um pouco mais claro para a gente, for ficando mais
transparente e mais estável. É um momento ruim agora de tomar decisões de alto capex, e uma porção de tecnologias de 4.0 envolvem alto capex. Mas a mentalidade está incorporada. A gente está ainda esperando algumas coisas ficarem mais claras para tomar algumas decisões. Então, tem coisas mais simples, RFD, procedimentos digitalizados, mas ainda não tem algumas coisas que a gente sabe que vai ter. Não sabemos quando exatamente e quais são os detalhes, mas a gente está se preparando para isso. Okay, vamos voltar um pouco agora para a relação das empresas com, digamos, com o ambiente, né? Quer dizer, a gente viu a história da Embraer, né? Quer dizer, em que o ITA, digamos, é uma âncora importante, foi no passado e ainda é hoje. O Pacheco aqui fez referência. Não, hoje, uma das dimensões é que o ITA sofre mais concorrência do que no passado. Tem Minas Gerais, tem São Carlos, Uberlândia, etc. A pergunta que eu faço é, às vezes, a distância dá a impressão que o sistema universitário brasileiro, quer dizer, ele é rígido, ele é difícil, quer dizer, ele tem um padrão muito próprio, com pouca flexibilidade, e que ele não está preparado, digamos, para esse mundo da transformação, da inovação, etc. Esse ambiente está sob transformação, tem coisas novas acontecendo no ambiente, digamos, da engenharia no Brasil, da tecnologia, tanto na universidade quanto nos institutos, né, de tecnologia e inovação. Tem alguma história nova que deva ser contada, que as pessoas precisem conhecer? Eu vou fazer uma intervenção aqui. Na área de petróleo e gás, existe uma regulação chamada regulação de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que determina que 1% do faturamento com óleo e gás das empresas petroleiras tem de ser aplicado em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Metade desse dinheiro tem de ir para as universidades. E a outra metade é a própria petroleira, ou a petroleira pode utilizar com algum parceiro. A quantidade de dinheiro que isso significa, até agora está acumulado, se não me engano, alguma coisa ao redor de 11 bilhões de reais nos últimos, desde que essa regulação começou a vigorar, em 2005, mais uns 10 anos. A conta é muito simples, mas quando você pega 1% da produção de óleo, multiplica pelo preço do óleo e tal, é muito dinheiro. Esse dinheiro transformou-se, esses mais ou menos 11 bilhões de reais, nos últimos 10 anos, transformou-se, infelizmente, numa porção de conhecimento, uma porção de novas teses, novas dissertações de mestrado, novos ensaios, novos protótipos, mas não há notícia de nenhuma inovação. Esse dinheiro virou pesquisa e desenvolvimento, no máximo, mas não virou inovação. Inovação no sentido de introdução de uma novidade no mercado, ou seja, nada desse dinheiro acabou virando um produto que foi exportado, foi utilizado de alguma maneira. Foi muito conhecimento, mas pouco conhecimento difundido e pouco conhecimento transformado em produto. Isso é uma enorme frustração da indústria de óleo e gás hoje. Tem um parque tecnológico da UFRJ, no Rio de Janeiro, são, se não me engano, 29 empresas que construíram seus centros de pesquisa e desenvolvimento no Rio de Janeiro. Não há outra palavra para definir aquilo senão dizer tá as moscas. Infelizmente está as moscas, porque o dinheiro que era para ter vindo e construir interação entre universidade e indústria não aconteceu. A gente observa que tem, eu vou talvez ser um pouco duro aqui, mas tem um preconceito de ambos os lados. A indústria muitas vezes olha para a universidade como esses caras são tudo PhD, não vai resolver nada, eles são PhD. E o cara que é da indústria, da universidade fala, esse cara é só engenheiro, nem PhD é, como é que ele vai conseguir resolver alguma coisa? E fica cada um no seu mundo, achando que o que resolve é o seu próprio mundo, e a interação que existe hoje entre universidade e indústria é paupérrima, embora tenha muito dinheiro. E como você comentou, uma porção de dinheiro hoje das universidades, das petroleiras, a Petrobras em particular, está desesperada, ela não consegue escoar o dinheiro. Ela está sendo multada, rumores de alguma coisa na casa de bilhões de reais, porque não conseguem gastar o dinheiro que era para gastar. As universidades não têm mais como absorver.
e ela não pode gastar com a cadeia produtiva. Nós temos uma situação hoje que é meio kafkiana, um bocado de dinheiro, um bocado de necessidade, e de alguma maneira a nossa regulação ela não produziu nenhum dos efeitos que se esperava, né? Produzir uma cadeia produtiva capaz de ser inovadora e ser exportadora e produtora de novidades. Então, infelizmente não é uma boa notícia, mas é a realidade. Tem um bocado de dinheiro e um bocado de desorganização nessa área. Então vamos trabalhar junto para a gente mudar essa. Tá ótimo. Muito bem. Pacheco, essa é a única história? Quer dizer, não tem nenhuma outra história? Criaram o INSPE aqui em São Paulo, parece uma boa escola de engenharia. Não, tem muita... Conte outra história aí, porque eu quero sair só com essa história, porque essa é triste. Esse sucesso da Embraco com seu compressor se deve a 30 anos de cooperação com a Federal de Santa Catarina, com a mecânica, que aliás tem um curso de engenharia que é dado inteiramente dentro da empresa, o tempo integral praticamente dentro da empresa. É uma inovação no ensino de engenharia extraordinária. Há em todos os lugares do mundo uma tentativa de renovar os currículos de engenharia do mundo inteiro. O programa de engenharia da Embraer, o PE, ele, para ser organizado, ele implicou na ida de várias pessoas da Embraer e do próprio ITA a várias faculdades de engenharia do mundo inteiro para entender qual era a melhor maneira de ensinar engenharia. É um programa curto, de 1 ano, ele pega engenheiros já formados e faz basicamente o que seria um mestrado, só que é um mestrado que é o seguinte: primeiro, o engenheiro não fica no ITA para ser tratado como estudante, ele fica na Embraer com a disciplina de um empregado da Embraer. Ele tem que entrar no horário, a cultura da empresa, etc. Ele não quer que seja tratado como estudante. E depois ele é completamente hands-on. No final, no último semestre, você divide a turma ao meio e cada uma delas vai projetar um avião segundo as especificações que são dadas pelos professores. E aí tem uma banca de gente de fora, etc. E é tudo contratado. Eles são uma empresa, eles têm equipe, são contratos, têm que alocar horas, etc. Eles têm um sistema de administrar o projeto do avião. E depois eles são julgados para ver quem projetou a melhor solução dadas as especificações. É um negócio, maneiras de ensinar engenharia completamente diferentes. O sujeito não fica ali tendo aula teórica, etc., coisa e tal. O ITA continua tendo muita aula teórica com giz e louça e coisa e tal, que é um horror. Mas é difícil mudar escolas de sucesso. A gente foi visitar várias escolas do mundo. Há muita coisa. A ideia de que se faz pouca cooperação universidade e empresa no Brasil não é correta. Se faz razoável. É o seguinte: o maior defeito da universidade brasileira não é fazer pouca cooperação com a empresa, é ser pública. Ser pública no sentido do seu estatuto jurídico ser de personalidade pública. Porque o grosso das grandes universidades do mundo são privadas sem fins lucrativos. Algumas delas se comportam como seriam as nossas universidades ligadas à igreja, porque, na verdade, se pegar as grandes universidades americanas, elas são quase instituições parapúblicas. Eles recebem 50% do seu orçamento vem do setor público, mas elas são instituições administradas com muita liberdade do ponto de vista privado. As nossas universidades são públicas, funcionam em sistema de isonomia, o salário é igual entre o Rio Grande do Sul e o Acre, ou a Roraima, tá certo? Enquanto nos Estados Unidos os salários são todos diferenciados e as universidades brigam para atrair bons professores pagando salários diferentes. E além de serem públicas, tá certo? São gratuitas, que é uma coisa rara no mundo inteiro também. As universidades públicas americanas não são gratuitas. Berkeley, que é o UCLA, não é gratuita. Mesmo o aluno da Califórnia paga alguma coisa. E são corporativas no sentido de que até os reitores são eleitos pelas suas corporações. Em alguns lugares, como institutos federais, a eleição é paritária entre funcionários, alunos e professores, e o ministro não pode escolher o primeiro, o segundo, o terceiro da lista. É obrigado a indicar o primeiro por lei, é uma coisa.
Então é o seguinte, dizer, não é a relação universidade-empresa, nós temos um sistema universitário que tem problemas muito mais graves, que estão inclusive na origem desse corporativismo e na origem dessa dificuldade burocrática de conseguir fazer uma coisa mais ágil na cooperação com o setor privado. Eu tiro uma conclusão aqui, Pacheco. É que a relação Estado-economia, hoje, quer dizer, ela precisa ser revista nessa agenda de inovação, ou seja, a Petrobras, com um acordo de licitação, com uma lei de licitação, ela agora vai enfrentar turbulência na frente. Ela vai ter dificuldade, quer dizer, nesse ambiente, porque ela não vai ter condição de ter a melhor árvore de Natal do mundo, porque ela vai ter que especificar a árvore de Natal de acordo com a lei de licitação. Da mesma forma, quer dizer, as nossas universidades, com esse sistema extremamente rígido, quer dizer, e burocrático, etc., que atendem à mesma lei, né, tem dificuldade também ou seja, a gente tem que pensar modelos institucionais, mesmo nesse ambiente, né, graço de corrupção que a gente enfrentou agora, quer dizer, que faz com que as pessoas terminem criando mais leis que ainda vão prejudicar ainda mais, quer dizer, o desempenho dessas organizações. Quer dizer, como é que a gente cria, quer dizer, um ambiente que possa favorecer a inovação? E eu passo aqui agora, tanto para você, eu acho que você pode trazer também experiência americana, se você quiser adicionar. Só aproveitando o tema, uma das coisas que me surpreendeu depois da nossa missão na Alemanha lá foi a convivência com o Embrapi. E eu pude participar, a Embrapi, vamos dizer assim, a Embrapa da indústria, né? E ela adotou o modelo Fraunhofer para inovação, para a indústria 4, para inovação no Brasil, de um modo geral. E o Embrapi, ao contrário do Fraunhofer, que desenvolve o seu próprio centro de pesquisa, ele falou assim, a gente vai, vamos dizer assim, copiar o modelo Fraunhofer, mas não vamos ter condições de construir esse centro de pesquisa. Então, vamos credenciar centro de pesquisa. Então, a Embrapi, ela vai até o mercado, abre lá um edital para centros de pesquisas que podem ser universidades públicas, que podem ser universidades privadas, que podem ser centros tecnológicos, eles se candidatam. E eu tive a oportunidade de participar como um consultor ad hoc para avaliar alguns projetos por esse último edital que ocorreu no ano passado, quer dizer, no começo desse ano. Onde eu estou querendo chegar é, os critérios de credenciamento do Embrapi forçam aquele centro de pesquisa, e a gente passou por algumas universidades privadas, a ter um mecanismo de relacionamento com a indústria. Então, o que é muito legal, você tem que ter uma força de venda dentro da sua universidade para você mostrar o valor das suas patentes, dos seus pesquisadores, do know-how que você tem nos seus laboratórios para o mercado que está no seu entorno ou aonde você pode colaborar. Então, hoje o modelo Embrapi, ele está trazendo para o Brasil uma força de profissionalização da universidade, do centro de pesquisa, para ele realmente transformar conhecimento, como o Telmo disse, em inovação, em produto que gere nota fiscal. Né? Então, essa é uma grande novidade. Né? Então, hoje vocês podem entrar no site da Embrapi e ver vários centros tecnológicos credenciados em diversas áreas de conhecimento, que entram áreas de conhecimento disruptivas lá, na área de materiais, na área de biotecnologia, na área de indústria 4.0. Então, essas são as boas novas. Isso é o que eu falo que está embaixo do iceberg, que é interessante. E o que eu vejo aí? Eu vejo que uma vez que a universidade pública começa a ter a ginga para ser ágil, não tem as amarras da universidade pública, ela vai começar a se despontar, porque aí ela começa a fazer o seu curso de indústria 4.0, o seu laboratório de indústria 4.0, ela começa a criar toda uma competência e, ao mesmo tempo, conectada com a indústria, com o mercado. O que eu vejo é que esse é um modelo transformador, tem um poder transformador no modelo da Embrapi, e essas universidades que têm mais jogo de cintura vão acabar se despontando e, em algum momento, a universidade pública vai ter que reagir. Né? Então, essa eu acho que é uma boa nova que a gente tem que observar, ficar bem atento. Eu
estimulo todos os industriais a irem conhecer, porque ali tem uma grande fonte de conhecimento para te ajudar a inovar os seus processos e seus produtos, né? Isso é uma boa nova. Obrigado, Marcelo. Kevin, você quer fazer algum comentário ou com a experiência americana ou informando que você vai criar a Universidade de Porto Açu? Thank you. Well, maybe not build a university, but I think a little-known fact is Porto do Açu is nearby Campos, and the Campos has over a dozen institutions of higher education, and that's one of the strategic reasons for building Porto do Açu where it is. And we're going to need tens of thousands in the labor force, and to be competitive, it's not just labor. I think there's a misconception around the world that you just build manufacturing where there's cheap labor. And that's just not true. It's all about productivity, the conversation we've been having here today. Otherwise, I think you'd see the manufacturing all occur in the most impoverished places around the world, which is not the case, right? And so it's educated labor. And so it's not just PhDs, it's not just engineers, but it's that middle ground of an educated, skilled, trained workforce. And that is one of the reasons why Porto do Açu is where it is in the Campos region of Rio de Janeiro. But I think that comes out in different ways as you have these conversations. I read that Germany, it's something like less than 2% of the world's population, but over 15% of the advanced manufacturing. And you start to apply those type of numbers to Brazil, and it becomes staggering what the potential might be. You hear arguments, and I had to do my research before knowing I'd be up here with manufacturing experts, right? But you see arguments from guys like Andrew Liveris at Dow Chemical, and if you read, some of his work, he's now getting involved in the United States government, and if you read some of his work, he says for every dollar generated in the manufacturing sector, that generates $1.40 in the supply chain, and that follow-on effect in the service sector, it's about half that. And so you've seen countries, you can take examples of even OECD countries, maybe leave the U.S. Aside for a second, but take Australia as an example, given it's a relatively small economy compared to the U.S. They've chosen to be a commodity exporter, and a service sector is the industries they've embraced. They've really abandoned manufacturing, and in the downturn of the commodity cycle, I lived in Sydney for 5 years, you really see the impact that has on the economy. Now, they're a nimble economy. It's a small population of 20 million, so the Australians will be fine. But they're really having to work to dig themselves out of a hole as manufacturing has been abandoned. And it's the same mentality, I think, politically that exists in the U.S., and that is transitioning to a service economy. I would argue that based on this analogy of where that $1.40 versus maybe the 70 cents of additional economic benefit that comes with manufacturing, it's clear if you want to repair an economy like we're looking to do here in Brazil, that's where you'd start. And I'd say it's not just the companies that have to be competitive, it's the governments. It's a competitive world, and if you look at where manufacturing has been attracted over the world, it's in places where the governments are ultra competitive. They're out there maybe potentially giving the land or giving the tax benefit or even paying the salaries, and these incentives have driven, I think, economies like the United States to shy away from that. The U.S. is one of the top 2 most taxed countries in the nation on a corporate basis, and really lags behind, I think, in kind of this government-to-government competitiveness. So I'd say if you take kind of these examples and apply it to Brazil, there's enormous potential. When you look at places like Germany, maybe some of the American model of the innovation. But yeah, I think the education plays into that, and ultimately, being that the university system here is dominated by federal, it's that government willingness to be competitive around the world that's going to, I think, drive the future here. Obrigado. Nós temos mais 4 minutos aqui para terminar. Eu vou pedir assim, rapidamente, cada um identifique 2 ou 3 ideias-chaves essenciais para aumentar a capacidade do Brasil ser uma grande plataforma da manufatura global. Vou aproveitar uma pergunta que me fizeram sobre a quantidade de material que a gente compra no Brasil ou que a gente importa. Então, reafirmar a resposta que eu dei, 99% do material que a gente usa para fazer o avião vem de fora. Ele tem um potencial enorme para produzir matérias-primas de nível aeronáutico aqui no Brasil e passar a ser exportador desse material para outras indústrias.
ligas de alumínio, ligas especiais de aço, ligas de titânio. Titânio eu acho que é mais difícil porque a gente não produz, mas aço e alumínio, a gente teria condições de produzir essas ligas aqui, desenvolver a indústria base metalúrgica aqui, certo? E passar a exportar esse material para lá, certo? Viver da Embraer não dá para viver da Embraer porque o volume é baixo, mas viver do mundo inteiro aeronáutico é uma possibilidade boa. Por que não desenvolver esse tipo de indústria? Obrigado. Fica aí o desafio. Telmo. Eu vejo 3 grandes coisas que poderiam melhorar a indústria manufatura de óleo e gás. 2 delas estão implementadas. Primeiro, ter previsibilidade de leilões. O Brasil passou um período grande aí sem leilões de blocos e agora vai ter 10 nos próximos 3 anos. Isso é um negócio revolucionário. Quer dizer, isso aconteceu não tem um ano. Isso é uma mudança radical que já está transformando. A outra coisa é a pluralidade de operadoras. Isso já aconteceu, só precisa materializar. Então, tem 2 ações muito boas já acontecendo, mas tem uma que está faltando, que não existe hoje política industrial setorial para óleo e gás. Existe uma porção de instrumento. O instrumento controle local, o instrumento PDI, como eu citei agora há pouco, o instrumento Repetro, e esses instrumentos estão descosturados. Eles não têm lado, eles não estão indo para produzir mais inovação. Eles estão, controle local produz emprego e mais produção, mas não produz inovação. O PDI produz mais teses, mas não produz inovação. O Repetro facilita a vida de algumas empresas, mas não produz inovação. Então a gente precisa criar uma política setorial industrial. Hoje não existe. E costurar os instrumentos. 2 coisas. Eu acho que uma é olhar para fora. Isso é muito difícil. Os investimentos estrangeiros que são feitos no Brasil miram o mercado doméstico. O Brasil não é atrativo para ser uma plataforma para explorar o mundo. Não é por causa de custos, por causa do sistema tributário, por causa de educação, por causa de burocracia, por uma série de razões. Então, olhar para fora é uma coisa difícil, mas assim, mobilizar instrumentos de política econômica, de incentivo à inovação, olhando o mundo, inovar para o mundo, ou seja, mobilizar, concentrar mais os incentivos que a gente dá às empresas que inovam para o mercado doméstico, para olhar, para inovar para o mundo, globalmente. A segunda é fazer programas de governo, de políticas de governo, de fato, mobilizadores em larga escala. Quer dizer, não é desprezível o volume de dinheiro que a gente gasta público para subvencionar ou incentivar incentivo fiscal para o setor privado em P&D. Mas tanto para a área pública, universidades, como a área privada, há uma pulverização de recursos gigantesca. É uma dificuldade muito grande. Uns anos atrás nós tentamos até incentivar a ideia de construir plataforma, como a comunidade europeia funciona. Precisava ter algumas coisas, como nós fizemos no ProAlco, precisava algumas coisas que puxassem isso de forma significativa, com capacidade de gestão, pública, privada, etc. So I'll talk our book just a little bit, but I would say of the 2 things, one would be investment in infrastructure. I think it's something in Brazil that the infrastructure can unlock a lot of the potential of other sectors, sometimes in a way that's not apparent or it's not a direct correlation that you can see overnight, because these are things that change an economy over a 50 or 100-year cycle. And I would say that it's very easy. It was simple for us to identify the underinvestment in Brazil infrastructure and where that opportunity lies. So I'd say that would be one. And then the second one would be on really maybe the regulatory environment or the overall government interaction with private sector environment. I wouldn't say deregulation, but let's say smarter regulation. I think a lot of efficiency is burned in that private sector to government interaction. It's a challenging place to do business here in Brazil, ultimately worthwhile, or we wouldn't be here. But it can be challenging, and you really sometimes sit back and scratch your head at how some things can take so long, or the bureaucracy or something that comes along with the investment. At the end of the day, like I said, it's completely worthwhile, but I think you improve those 2 things, you can really start to see this manufacturing sector flourish. Eu acho que um aspecto importante é que o Brasil não tem tradição em inovação. E a gente tem que aproveitar o momento da indústria 4.0, que está convidando o mundo inteiro a pensar em novos modelos de negócio, em produtos inovadores, e a gente convidar a indústria brasileira a se dedicar à inovação.
Então, pensa em trazer a indústria 4.0 para a sua estratégia, pensa em trazer a inovação para dentro do seu negócio e vamos trabalhar esse ecossistema de inovação do Brasil. Vamos fortalecer, eu acho que depende de nós. Na palestra, no painel da manhã, tinha o presidente da FCA falando da capacidade do Brasil trabalhar em rede, inclusive entre indústrias concorrentes entre si. A gente precisa fazer isso. E eu acredito que o Brasil tem esse potencial. Uma vez que a gente se dedique a fazer inovação e trabalhar em rede para usufruir desse conhecimento que se mostrou, Embraer, FAPESP, as universidades, os players de tecnologia já presentes no Brasil, as tecnologias que estão à nossa disposição, eu tenho certeza que a gente tem condições de começar a jogar um jogo diferente e se transformar numa plataforma para não trabalhar, não depender só do mercado interno. Muito bem, muito obrigado. No início do evento, eu me reuni aqui com os expositores e eu discuti com eles qual seria a métrica do sucesso do painel. E eu defini uma métrica com eles, que foi o seguinte: eu quero ver pouca gente tuitando. E aqui do meu posto de observação eu vi pouca gente tuitando. Então eu quero cumprimentá-los e pedir um aplauso para todos eles. Obrigado.